O título dessa mensagem é: Quem governa não reage. Quem governa não reage. Uma pessoa sem revelação da palavra de Deus não é nada mais, nada menos do que um comentarista. Eu não sei quantos aqui assistem futebol. E sempre tem um comentarista que comenta nada a ver que o cara está comentando, né? Os caras ficam comentando umas coisas nada a ver. Sabe o comentarista? O jogador está fazendo a jogada, fazendo aquelas coisas todas, e o cara só está comentando aquilo que o cara já fez. Comentarista. Um cristão sem revelação é um comentarista. Eu ouvi mesmo, alguém disse isso. É verdade, alguém falou. Eu já ouvi, eu já li no livro, É um comentarista. Porque não tem a revelação. Mas uma pessoa, um cristão que tem a revelação da palavra de Deus, esse cristão exerce o governo. Olha o que diz em 1 João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos nasceram de Deus? Amém. Essas pessoas que estavam aqui à frente acabaram de nascer de Deus. Essas pessoas venceram o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então a vitória que vence o mundo não é o tanto que eu sei de economia, não é o tanto que eu sei de governo, de política, não é o tanto que eu estudei, não é o tanto que eu conheço, não. O que vence o mundo é a minha fé em Cristo Jesus. Ponto. Quem tem fé em Cristo Jesus, essa pessoa vence o mundo. É por isso que não importa, não interessa qual vai ser o tipo de notícia que você vai ouvir em 2026, o tipo de fake news, a economia, o governo. Imagina, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, vai vir um monte de narrativas. Não importa qual seja a narrativa, nenhuma dessas palavras vai fazer com que você vença. Você já venceu pela sua fé em Cristo Jesus. Eu e você precisamos ter isso claro na nossa vida. Claro, isso tem que ser verdade na nossa vida. O mundo, as pessoas que estão fora de Cristo, reagem às circunstâncias. Mas nós que somos a igreja de Cristo, nós governamos sobre as circunstâncias, sabemos disso. Quem se alimenta de notícias sempre vive uma vida de desgaste. A pessoa sempre está cansada, frustrada. Sempre depende de um governo, de um político, de uma notícia da economia, de alguma empresa para trazer satisfação para a vida dela. Ela nunca está satisfeita, ela sempre está em desgaste. Mas eu e você que nos alimentamos da palavra de Deus, nós vivemos todos os dias da nossa vida confiantes. Amém? Amém. O mundo está confuso, polarizado, barulhento, alimentado por medos, dominado por narrativas. Mas o reino de Deus não depende de nada dessas coisas. Semana passada eu disse a seguinte frase: Lucas, você viu o que fulano disse? E eu respondi: não vi, não quero ver. E a minha pergunta para você é: você já viu o que Jesus já disse? Eu não quero saber o que esses caras estão falando. Eu quero saber o que Jesus disse. Porque é isso que muda a minha vida. Saber o que Jesus disse é o que me faz governar sobre as circunstâncias. O mundo está sendo abalado, está sendo sacudido. Mas eu e você não vivemos daquilo que está caindo. Eu vivo, você vive de algo que não pode ser abalado. Eu e você somos filhos de Deus, amados de Deus. Nós recebemos um reino inabalável. Hebreus capítulo 12 nos afirma isso. 2026 pode ser um ano, imagina comigo, sonha comigo, enxerga comigo. 2026 pode ser um ano onde as manchetes, as notícias, tudo que está sendo falado você viu o movimento cristão que está acontecendo no Brasil? Cara, eu não vi. Cara, nos cultos, nas igrejas evangélicas, está acontecendo cura. Pessoas estão sendo recebidas, recebendo a salvação em Cristo Jesus. Estão entrando pessoas que outrora eram rejeitadas. A sociedade rejeitava. Essas pessoas estão vindo porque a igreja está com as portas abertas. E elas estão recebendo Jesus em suas vidas. A sua vida está sendo transformada. Ei, você está vendo o que está acontecendo no Brasil? Olha a transformação que está acontecendo. Você consegue imaginar isso? E isso se dá
pela revelação da palavra. 2026 pode ser na minha vida e na sua vida um ano de absoluto cinema. Quero deixar com vocês um convite, algo que eu vou fazer, eu faço, e eu quero convidar você a fazer isso comigo. Imagina, a partir do dia 1º de janeiro, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, até 31/12 de 2026. Você vai acordar pela manhã, você vai colocar um louvor, e você vai adorar a Deus com a sua linda voz, igual a minha, essa bela voz que você tem. E você vai cantar, adorar a Deus, colocar o teu fone, esquecer o que está acontecendo, 5 minutos e você vai cantar. Adorado, exaltado, isso aí é verdade. Nos outros 5 minutos você vai ler um texto da Bíblia. Pega lá João, esse mês eu vou estudar o livro de João. E pega o capítulo 1, não precisa ler o capítulo 1 inteiro naquela manhã, mas pega ali 2 versículos, 3 versículos e medite nesses textos. Aí você vai ler por 5 minutos, 2, 3 versículos e vai meditar, pensar, dizer, Espírito Santo, o que você quer me ensinar com esse texto? E nos outros 5 minutos, você já vai deixar separado um texto, um versículo bíblico para a tua saúde física, para a tua saúde emocional, um texto, um versículo bíblico para a sua família, para os seus estudos, para os seus projetos, para o seu trabalho, um versículo para o seu ministério, um versículo para o seu grupo familiar, um versículo, uma palavra para a sua cidade, um versículo para o estado do Paraná, um versículo para o Brasil. E você vai fazer uma oração declarando esses versículos em cima dessas situações, em cima desses nomes. E você vai pegar esse versículo e você vai dizer, é verdade, eu sou como uma árvore plantada, eu dou fruto na estação própria, é verdade, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, é verdade, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é verdade, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, Jesus é o Senhor do Brasil, é verdade, por isso não existe potestade, não existe espírito maligno que possa interferir, manipular, enganar. Aí você vai trabalhar, você vai pegar teu Instagram, vai ter lá uma mentira, Satanás, bobão, vai soltar uma mentira, tentando te enganar. Porque Satanás só tem 2 armas, o pecado e o engano. Ele vai tentar te enganar, tentar cegar os seus olhos, colocar medo, distração, angústia, perturbação. Vai tentar tirar você da tua posição em Cristo Jesus. E você vai olhar aquilo e você vai se lembrar, não, isso não é verdade, porque maior é aquele que está comigo. E você vai declarar esse versículo de novo. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Você consegue imaginar como será o seu ano? Ponto 1 dessa mensagem. A resistência é um inferno. Nós avançamos. A palavra resistência no dicionário da língua portuguesa significa ato ou efeito de resistir. Propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Eu e você, muitas das vezes, podemos ter o pensamento de que nós somos a resistência. É por causa de filmes, séries, músicas, fake news, notícias, coisas lá todas. Nós somos a resistência. Nós somos temos que resistir, né? Aquela coisa toda. E a gente acha que eu e você somos a resistência, mas isso não é verdade. Nós não somos a resistência. Olha que Mateus 16:18 nos ensina. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu fazer uma pergunta. Porta ataca? Você consegue ver uma porta atacando? Nossa, olha aquela porta se movendo, atacando. Você consegue ver isso? Porta ataca. Porta não ataca. Porta é sinônimo de defesa. E o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você faz parte da igreja. Você é o corpo de Cristo. E o texto está dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Em outras palavras, é o inferno quem se defende. E é a igreja quem avança. É o reino de Deus quem governa. Eu e você já estamos no Monte Sião.
Nós já estamos na posição de governo. A igreja não reage ao inferno. O nosso papel não é ficar rebatendo o que o mundo está fazendo. Tudo que você vê no mundo, tudo aquilo que você olha, meu Deus do céu, como isso é possível? Como que as pessoas estão fazendo isso? Tudo isso é reação contra a igreja, porque a igreja está avançando. E o inferno não tem outra alternativa a não ser reagir a isso. Só que o barulho que eles fazem é muito grande. E a gente acha que os caras estão vencendo. Mas não estão. Porque o inferno só se defende. É a igreja quem avança. Isso que governa a nossa vida. Olha o que diz em Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Falando de Jesus, a profecia a respeito de Jesus. E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, falando de Jesus. E aonde que o governo está? Fale comigo, ombro. Ombro. O ombro, ele é a cabeça? O ombro faz parte do quê? Do corpo. O que é o corpo na Bíblia? Igreja. Aonde está o governo de Cristo, que é o cabeça? No ombro. O ombro fala de mim, fala de você, fala de você, fala de você. O governo de Cristo está sobre a igreja. Você acha que você não está entendendo? Imagina, o Deus que criou todas as coisas. O Deus que enviou seu Filho amado, Jesus, a viver nesse mundo. Jesus, aquele que veio, viveu aqui, foi crucificado e entregou o seu Espírito a Deus. Aí imagina comigo, o inferno comemorando, os diabinhos lá, com os tridentes deles lá, festejando, matamos Jesus, acabou, somos vitoriosos e festejando aquela coisa toda. Só que a Bíblia diz que Jesus desceu até o inferno e pegou a chave da morte do inferno. Aí imagina os demônios lá festejando. Aí Jesus aí andando no inferno, segurando os molhos de chave. Aí os demoninhos lá estão assim, dando risada. Ele olha, cara, quem é aquele? Não, mas a gente matou ele. Cara, Jesus, cara, mas a gente não tinha matado ele, o que ele está fazendo lá? E Jesus está vindo na direção deles. E Jesus está vindo na direção deles. E eles estão lá, calma, a gente não tinha matado, o que aconteceu? O que Jesus está fazendo aqui? E Jesus está andando na direção deles. E os demônios estão lá olhando, vendo Jesus vindo na direção deles do inferno, segurando a chave da morte do inferno, fazendo xixi na calça. E Jesus passa diante deles. E aí, seus bobão, vocês perderam. Vocês perderam. Vocês perderam. Vocês perderam. Vocês perderam. Eles perderam. E Jesus pega isso e coloca sobre a igreja. Esse poder, essa autoridade está sobre a igreja. É por isso que o demônio Satanás odeia você. Por isso que ele não quer que você leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ter a revelação de quem Deus é e de quem você é. E você vai viver a sua vida a partir disso. E se Satanás consegue te afastar disso, da revelação da palavra, ele consegue atingir a sua identidade. Que é o que a gente tem visto. Por isso, 2026 é o ano que eu e você precisamos pegar a palavra de Deus, pegar com coragem, com convicção, e se alimentar dela, e se alimentar dela, e se alimentar dela. Não importa a circunstância, não importa a situação, a palavra de Deus é verdade, ela diz isso é verdade, eu creio nisso, eu atribuo verdade a isso. Eu e você não somos vítimas. Eu e você não somos vítimas. Eu e você somos a igreja de Cristo, vitoriosa, poderosa, triunfante. Nós somos agentes de mudança no reino de Deus. Ponto 2 dessa mensagem: a igreja governa a partir da revelação e não da reação.
Ou seja, a partir da revelação, nós rompemos com as narrativas, nós rompemos com as fake news, nós rompemos com as polarizações, nós rompemos com o medo, rompemos com a angústia, rompemos contra a ansiedade. Olha o que diz em Lucas 17, versículos 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Essa palavra aqui, essas duas palavras, entre vocês, significa no meio de vocês. No grego, no meio de vocês, significa dentro de vocês. Onde está o reino de Deus? Dentro de vocês. Dentro remete a um governo interno, a um governo celestial dentro de mim. Ou seja, o governo está dentro de nós, não fora de nós. Presta atenção nisso. Enquanto eu e você não aprendermos que a solução para a nossa vida está dentro de nós e não fora, a gente vai viver a mesma vida todo ano. A solução para a nossa vida não está fora, a solução para a nossa vida está dentro. Chama-se Reino de Deus, chama-se Jesus Cristo. Não é o governo que vai mudar a sua vida. Não é economia, não é empresa, não é patrão, não é ninguém que vai mudar a sua vida. Quem mudou a sua vida foi Jesus Cristo. Ou seja, precisamos deixar o Espírito Santo abrir os olhos do nosso coração a respeito da verdade. Termos o Logos, a palavra de Deus revelada ao nosso espírito. Precisamos enxergar, precisamos ver esse governo dentro de nós. É isso que todo cristão precisa, se ver como Deus o vê. Vamos entender melhor isso. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então eu estou ouvindo essa mensagem. Eu estou ouvindo um podcast, uma mensagem no podcast, eu estou ouvindo, eu estou lendo a Bíblia. Ou seja, eu não posso ler a Bíblia mentalmente. Porque a fé vem pelo ouvir. Ah, Lucas, você está viajando. Cara, a Bíblia está falando. Esse negócio de ler a Bíblia silenciosamente é uma mentira do inferno. Você tem que verbalizar, colocar som naquele versículo. O Senhor é o meu pastor. Uau, o Senhor é o meu pastor. Eu ouço isso. De nada eu tenho falta. Então eu ouço e eu confesso esse versículo. Uau. O Senhor é o meu pastor. Nossa, o pastor. O pastor é aquele que leva a ovelha até as águas cristalinas. O pastor é aquele que leva a ovelha até os pastos verdejantes. O pastor é aquele que, quando vem o urso e o leão atacar a ovelha, ele se coloca na frente e protege. Esse Senhor é o meu pastor. Uau! O que pode o mundo fazer contra mim? Nada. Ou seja, eu ouço a palavra, eu confesso a palavra, eu recebo essa palavra no meu espírito e eu vivo a minha vida com essa palavra. Lucas, mas eu não estou enxergando isso acontecendo na minha vida. Esquece isso. Viva a sua vida firmado nessa palavra. Não importa qual seja a situação na sua vida, não deixe que a circunstância se sobressaia aquilo que Deus disse a seu respeito. Não é ficar repetindo uma notícia. Você viu o que fizeram? Você viu o que aconteceu? Já era, acabou mesmo, não tem mais jeito. Não fique, não seja um comentarista. Confesse a palavra de Deus. O reino de Deus não é percebido, não é visto por quem vive de narrativas. Quem vive de narrativas não consegue compreender o reino de Deus. Narrativas geram medo. Notícia gera reação. Mas a palavra de Deus, a revelação da palavra gera governo, a palavra gera avanço. Quem não vê o reino, reage ao mundo.
Quem não consegue ver que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, vive reagindo ao mundo. E eu não sou aquele que reage porque o governo está em mim. E eu vou revelar isso. E eu vou manifestar isso na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos. Por isso, confessamos, por isso recebemos, por isso perseveramos, até os nossos olhos se abrirem a respeito da verdade. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo 6. São alguns versículos, porque a história é muito bonita, a gente tem que ler a história inteira. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus ele havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, quem está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, o profeta: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que texto poderoso. O menino com medo, angustiado, porque viu um monte de um exército acampado contra ele e contra o profeta Eliseu. Mas o profeta, aqui a figura que eu trazer, a figura daquele que tem a revelação de quem Deus é, daquilo que Deus disse. O profeta disse: ei, não tenha medo. Senhor, só te peço uma coisa: abre os olhos do menino, permita ele ver que maior é aquele que está conosco, permita ele ver que tem mais do nosso lado do que aqueles que estão ali contra nós. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não importa como está o seu coração hoje, não importa como você viveu 2025, não importa o que você está achando de 2026, a verdade é: maior é aquele que está em você. Tem muito mais do exército celestial ao seu favor do que o príncipe deste mundo. Não importa o que o inferno tente contra você, 2026 é ano de avanço, é ano de crescimento, é ano de tomar posse, é ano de tomar posse. Maior é Ele que está comigo e você. Veja, o cenário de guerra não mudou. Eliseu não orou para isso. O cenário de guerra era o mesmo. O cerco não saiu. O exército inimigo continuava lá. Mas o que mudou? A visão. A visão. O problema do jovem não era a falta de poder, era a falta da revelação. O exército continuava lá, o cerco continuava lá, o problema continuava lá. O que mudou foi os olhos espirituais abertos para ver o governo, para ver o poder de Deus, para ver o exército de Deus, para ver que tem 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Foi isso que mudou. O mundo de hoje parece como Dotã, cercado, barulhento, intimidador, cheio de narrativas.
E eu e você podemos olhar para tudo isso e fazer a pergunta: o que faremos? O que faremos em 2026? E assim como Eliseu disse, eu quero dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo. Nessa história nós vemos dois olhares, o mesmo cenário, realidades diferentes. Para 2026, você não precisa que o governo faça alguma coisa, que a economia melhore ou que as coisas mudem. Eu e você só precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos. O reino já está dentro de nós, o governo já nos foi dado, a igreja já foi enviada e as portas do inferno não resistem. E quero dizer algo para você: nós não somos a resistência. 2026 não é ano de ficar na defensiva. 2026 é ano de partir com o pé para cima das portas do inferno. Não importa quantos venham contra você, maior é aquele que está em você. Nós não somos a resistência, nós somos a igreja de Cristo Jesus, a igreja poderosa, triunfante. Jesus é o Cristo, o cabeça dessa igreja. E nós avançamos na força do poder dele contra as portas do inferno. Para 2026, lembre-se, Cristo reina, a igreja governa e as portas do inferno não resistem. Não resistem. Não resistem. Não resistem. Nesses últimos dias que temos até 2026, faça uma lista com versículos bíblicos. Liste versículos. Versículos para a sua saúde emocional, saúde física. Liste versículos para a tua família, para os teus projetos, para tudo aquilo que você está vivendo. Confesse essas palavras, confesse esses textos na sua vida, em tudo que você faz. Vamos deixar de lado essas coisas. Assim como o menino teve os olhos espirituais abertos, que eu e você possamos ver isso. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por esse ano. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado porque a sua boa e poderosa mão esteve conosco, continua conosco e sempre estará conosco, Pai. Pai, obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela obra do seu Filho amado, obrigado pela sua palavra que é luz para o nosso caminhar. Pai, muito obrigado. Pai, nós queremos declarar sobre as nossas vidas, sobre esse ano de 2026, que nós avançamos, que nós cresceremos, que nós iremos desfrutar de toda a boa obra, de tudo aquilo que Cristo Jesus conquistou para nós naquela cruz. Pai, nós não somos vítimas, nós não viveremos 2026 com medo, nós não viveremos mais perturbados, angustiados, preocupados, nós viveremos uma vida enraigados na graça, firmados em Cristo Jesus. Pai, nós dizemos agora, lambando, nós tomamos posse da sua palavra. Pai, nós dizemos que essa palavra está em nosso espírito. Pai, nós agarramos ela, nós confessamos a sua palavra sobre o ano de 2026. Por isso, Satanás, não importa o que você tenha planejado contra as nossas vidas, não importa as armas, não importa os meios, tudo que você estava planejando contra as nossas vidas, nós cancelamos nessa hora, nós frustramos os seus planos, porque maior é Jesus que está conosco do que você. Nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prospera. Maior é o Senhor que está conosco do que o príncipe deste mundo. Você já perdeu, você já foi derrotado, e é baseado na obra de Cristo Jesus que nós cancelamos agora tudo aquilo que você estava planejando contra as nossas vidas. Nós abençoamos o nosso ano, declaramos um ano de paz, um ano de alegria, Pai, um ano de contentamento no Senhor, um ano que viveremos o nosso propósito eterno, Pai, um ano que nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, porque essa é a sua vontade para nós. É assim que nós oramos, agradecidos, em um nome de Jesus, amém, amém. Que você continue abençoado. Desejo a cada um de vocês um feliz ano novo. Amém?